É bom poder estar com você aqui nessa manhã. A gente começou estudando o tema do livro de Gálatas, né? Quanto tempo é que eu tenho aqui? Quantos minutos? Amém. É muito bom poder estar com vocês. Eu fico feliz de ver pessoas aqui que eu não conheço, é um prazer. Outros que eu já conheço há mais tempo, né? E outros que infelizmente eu chego aqui e tenho que rever sempre, né? Mas fazer o quê? Faz parte do evangelho, não faz? Faz parte do evangelho, eu tenho que rever umas pessoas aí, né? O Eliezer, tadinho. O Eliezer hoje está com uma voz. E se quando eu conheci o Eliezer, se tivesse falado com essa... Olha, até me arrepiei aqui agora. É um negócio. Vou ficar eternamente resfriado. É cedo. Eternamente resfriado para você gostar dessa agora. Mas é bom a gente poder estar junto, viu? A gente conversou um pouco no momento da lição, que o livro estava trazendo para a gente, sobre essa estrutura de lei e graça. E talvez essa estrutura seja a compreensão mais complexa de toda a teologia da Bíblia, não porque ela em si é simples, porque não é. Ela realmente em si é complicada. E ela acaba se tornando também mais complicada por causa da nossa própria linguagem. Então hoje eu queria contar uma história e ler uma história com vocês e a gente bater um papo sobre essa história. Essa história, basicamente, sempre que a gente vai ler, a gente lê o capítulo 19 de Mateus. Porém, eu gosto dela relatada do jeito de Marcos. Então está no capítulo 10 de Marcos, verso 17. Página 40. Nessa Bíblia que a gente usa aqui, 40 do Novo Testamento. Marcos 10, 17. Vamos orar? A gente poder escutar a Bíblia. Senhor Jesus, nós vamos abrir a Tua Palavra e a gente quer lhe pedir que o Senhor possa falar no nosso coração, para que a Tua Palavra possa trazer para o coração da gente os Teus ensinamentos. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. Então, fale para a gente e nos ajude a termos a força necessária para vivermos, Senhor, aquilo que a Tua Palavra nos apresenta. Em Teu nome santo. Eu gosto do Evangelho de Marcos, apesar de eu me chamar Mateus, e meu filho se chamar João, mas eu gosto do Evangelho de Marcos porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho dos detalhes. Se você ler o mesmo texto do Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai ver que o Evangelho de Mateus, ele traz para a gente a informação que tem muito a ver com a profecia do Antigo Testamento. Então, assim, conforme disse o profeta Isaías, Jesus fez isso. Conforme disse o profeta, Jesus fez aquilo. Porque o objetivo de Mateus é demonstrar que Jesus é o Messias. Tá? Já o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho que traz detalhes da ação da pessoa, especialmente em Jesus. Então, por exemplo, em Lucas, que relata muitos milagres, né? Talvez porque ele tenha sido médico, que é a compreensão de alguns, Lucas diz assim, por exemplo, Jesus curou o cego. Marcos não, Marcos diz assim, Jesus, aproximando-se, o olhou, o amou, abaixou-se, tocou e disse, veja. Percebe? A estrutura de linguagem é outra, né? Essa coisa do detalhe, que Jesus abaixa, que Jesus se aproxima, que Jesus toca, que Jesus vê, que Jesus o ama, é só Marcos que traz isso. E se você depois em casa quiser, hoje à tarde, ler esse relato no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e é fácil, né? Porque no texto bíblico vem as referências, né? Onde o mesmo texto se encontra, embaixo do título que está em negrito aí, você tem a mesma referência, ou depois você pode procurar. Sempre é bom quando a gente lê um texto nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
a gente lê o mesmo texto nos outros evangelhos. Li em João, leio também em Lucas e Marcos, ou em Mateus, se ele tiver, né? Nem todos os evangelhos têm todas as histórias, né? Mas se ele tiver, porque amplia e dá riqueza de detalhes, porque você tem pessoas diferentes falando do mesmo assunto. É igual fofoca. Sabe quando acontece alguma coisa? Não é? Exatamente. Você tem lá 4 pessoas vendo o mesmo caso. Essas pessoas vão contar de forma diferente. Porque elas tiveram percepção diferente, estavam em ângulos diferentes da cena. Isso vai mudar o relato, né? Advogados presentes, juiz ali. Por isso que você não pode confiar numa única testemunha, mesmo que ela seja um testemunho ocular, certo? Porque a pessoa tem as suas interpretações. E vocês sabem que além da interpretação, você sabe que é um negócio quando a gente fala assim, não, mas eu me lembro disso. E você sabia que o eu me lembro pode não ser tão verdade quanto você acha que é? A memória da gente é seletiva. E não só seletiva, mas ela é afetada. E mais do que afetada, eu não queria desesperar ninguém. Ela é construída. Muitas das coisas que você acha, que eu acho, que nós nos lembramos fidedignamente, nunca existiram. São uma construção da mente da gente. E não tem nada a ver com você ser doido. Entende? Não tem nada a ver com isso. Ou que você é mentiroso, nada a ver. É porque a cabeça da gente é assim. Muita coisa é produzida e cada vez que você acessa o seu cérebro para você poder relembrar de um fato, o seu cérebro busca informações para trazer sentido a esse fato. E aí ele pode anexar e reconstruir essas informações e lembranças a cada vez que você se lembra delas. Então assim, não, mas eu me lembro que foi assim. Talvez não seja necessariamente daquele jeito assim, fidedigno, como você acha que foi. Né? E às vezes você pede uma pessoa para contar o mesmo relato, em épocas diferentes, em situações diferentes, você vai ver que o relato pode ser afetado. Porque ela é mentirosa? Não, porque ela é humana. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Numa época, eu resolvi pegar um caderninho, um caderninho pequeno, uma libreta, caderneta, isso. Uma caderneta, e eu comecei a anotar todo dia o que Deus tinha feito por mim naquele dia. Comecei a anotar, anotei por mais de um ano, assim, eu fui anotando. E esqueci, sabe? Fui lá no meio dos livros, o bagulho fica lá, né? Aí anos depois, sei lá, estou lá tentando organizar os livros, que eu estou tentando até o dia de hoje, né? Um dia a gente consegue, né? Estou lá. Engraçado, semana passada, sábado à noite, eu cheguei em casa e falei com minha esposa, falei, amor, hoje eu termino meus livros. Aí ela falou, amém, né? Minha mãe, porque é o único ponto da casa que não é arrumado, né? O meu escritório, né? Mas ela me ama, né? Fez um voto de me aceitar como eu sou, né? Então, aquele quarto ali ela deixa. E aí, sábado à noite, meu filho foi para lá e me ajudou catalogando meus livros, consegui botar os livros todos no lugar. Falei, Jesus, depois de 8 meses, falei, obrigado, Senhor. Aí fui dormir. Domingo de manhã eu acordei, o quarto estava alagado. Estourou o encanamento de água quente, molhou um monte distante, molhou o livro, tive que tirar tudo do lugar, tá tudo fora. Eu falei, Eliane, isso é Deus dizendo que eu não devo organizar meu livro. Ela falou, nós temos Deus diferente, porque ele não falou isso não. Eu falei, não é possível, gente. Mas assim, aí eu procurando, achei a caderneta, e na caderneta lá eu comecei a ler algumas histórias, engraçado, né? Eu não me lembrava daquelas histórias daquele jeito. Mas como eu tinha notado no mesmo dia, né? Aí hoje eu olhando para trás, mas eu não me lembrava que tinha sido assim. Porque é essa coisa da memória da gente. Então o texto bíblico, ele não é só um recolher de memórias dos apóstolos. Porque senão ele não seria fidedigno em sua mensagem. Por isso que o texto bíblico, ele é um agir do Espírito Santo sobre o ser humano que escreveu. Então a mensagem é perfeita. Porém, como foi feita através do intermédio humano, também tem algumas diferenças por causa da memória. E Deus não usa robôs, Deus usa pessoas. Então aquilo que não afeta a mensagem está no texto. Mas a mensagem é a mesma. Por isso que às vezes no Evangelho você vai achar
que em Jericó Jesus chegou e tinham 2 cegos, em outro evangelho tinha um único cego, e no outro evangelho vai dizer que era Bartimeu. Tá certo? Ah, mas aí, 2 cegos, um cego é Bartimeu? Não importa. Qual o importante? Antes de entrar em Jericó, antes de encontrar Zaqueu, no caminho para Jerusalém, para ver a cruz, Jesus curou um cego ou 2 na entrada de Jericó. Essa é a mensagem. Tá certo? Então vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17. Você vai ver que tem algumas diferenças com o texto de Mateus, se você ler depois em casa. Olha o que diz. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta interessante, não é? Primeiro, porque eles reconhecem Jesus como mestre. Isso não era para qualquer um. Tá? Segundo, que ele chama Jesus de bom. E terceiro, que ele faz uma pergunta interessante. Né? Ele quer o quê? Não só a vida eterna. Ele quer o quê da vida eterna? Ele quer herdar a vida eterna. Certo? Como herança. Como que eu conquisto a vida eterna? É isso que ele pergunta. Como que eu consigo a vida eterna? Tá? E ele pede para alguém que tem, que sabe que tem. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí Jesus responde no verso 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Olha aí. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não percebe, Jesus não está perguntando aqui. Jesus aqui afirma. No texto de Mateus, Jesus pergunta. Tá? Então Jesus afirma: Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Esses mandamentos são da onde? Vamos dar uma olhada lá? Folheia para trás sua Bíblia aí, sem perder. Você consegue marcar para não perder a passagem aí? Bota um papelzinho, uma coisinha aí para não... Quem tem a Bíblia que tem essas fitinhas, né? A minha Bíblia eu costurei essas fitinhas, tá, gente? Eu não tinha não, eu costurei. Então vira e mexe, ela solta ali, ó. Mas eu costurei, faz uma falta essas fitinhas, né? Aí eu costurei. Êxodo 20. Por que não fala todos os mandamentos? Essa é a pergunta, menino. Esse menino é o meu orgulho. Aliás, podia ser esse menino lá, nessa história aí, né? Podia. De repente era esse menino aí, ó. Excelente pergunta, Isaac. Excelente pergunta. Êxodo 20. Você vai perceber no capítulo 20 que Deus começa a falar dos 10 mandamentos se apresentando quem ele é. Então ele diz que eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Tá? Para ficar claro. Porque o povo não tinha isso claro. Tanto é que fizeram um bezerro de ouro. Tá? Que era o Deus Apis do Egito. Certo? Então o verso 3 ele começa a dizer os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo mandamento. Terceiro mandamento agora. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente de tomar seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás, depois não adulterarás, depois não furtarás, depois não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que hoje nós diríamos não minta. Tá? 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Ou seja, se só o 17 tivesse cumprido, acho que 80% dos nossos problemas sociais teriam resolvidos, né? Não cobiçar o que não é teu, né? Não seja feliz com o que você tem, né? Entenda, né? Que você não pode almejar, você não pode
Cobiçar. Beleza? Que são coisas diferentes, né? Não é isso? Cobiçar é uma coisa, almejar é outra. A vaidade hoje. Hã? Hoje é vaidade. Exatamente. A gente colocaria inveja. Vaidade, inveja, né? Exatamente, perfeito. Esses são os 10 mandamentos. Você percebe que Jesus mencionou uma sequência de mandamentos e não mencionou outra, como Isaac colocou muito bem? Jesus só mencionou para aquele homem os mandamentos que estão do verso 12 para baixo. Não é isso? Que são os mandamentos que a gente diz relacionados ao amor ao próximo. Jesus não mencionou: não terás outros deuses, não farás para ti mais cultura, não tomar o nome do seu Deus em vão e não guardar o sábado. Por que? E guardar o sábado. Por que Jesus não mencionou esses 4 mandamentos? Será que é porque eles não são importantes? Então, vamos olhar de novo a Bíblia. A gente vai voltar para a história lá, tá? Só que a gente está contando o contexto para a gente entender quem é esse jovem rico, a cabeça dele, para a gente entender então o que Jesus quis dizer para ele, tá bom? Se você olhar comigo em Deuteronômio, capítulo 6, está logo depois, ó, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Sabe o que significa a palavra Deuteronômio? Deutero é 2, é segundo em grego. Nomos é lei. Segunda, lei. Por que é segunda lei? Porque Deuteronômio, que é um nome bonito para você colocar no seu filho, principalmente quando o segundo nome, né? João Deuteronômio. Olha que coisa linda. É forte isso. Eliezer, fala com a sua voz, João Deuteronômio. João Deuteronômio. Gente, até arrepia a pessoa. Arrepia a pessoa. Então, assim, Deuteronômio está repetindo Êxodo. Então, a história do Êxodo, as estruturas do Êxodo e de Levítico, todas as leis, elas estão condensadas e não é resumidas, elas estão agrupadas no livro de Deuteronômio, como se fosse um repeteco, sabe? Por isso que é segunda lei, mas não é segunda porque teve que a primeira foi abolida, não é isso? Retificada, Segunda não. porque... Ratificada. Exatamente, é por isso. A repetição da lei, tá? Nesse sentido. Então, Deuteronômio, capítulo 6, o capítulo 5 repete os 10 mandamentos, tá? O capítulo 6, depois de repetir os 10 mandamentos, olha que coisa interessante o que Deus vai dizer no verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te para que os cumpras na terra que passa a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que ordenam a ti, a teus filhos e aos teus netos. Todos os dias da tua vida, a fim de que seus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuidas de pô-los em práticas, para que te vá bem e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor teus pais. Aí vem o centro de toda a religião judaica. Qualquer judeu, à época de Cristo, e até hoje, mas à época de Cristo, sabia esses 2 versos que nós vamos ler aqui de memória, de cor. E se você entrar na casa de um judeu até hoje, você vai ver, exatamente, você vai ver que no umbral da porta, tem outro nome em português, umbral, no estojo, né, No portal. no portal, essa coisa da porta, essa madeira aqui. Caixonete. Caixonete, aí, tá vendo? Caixonete. Caixonete da porta tem coladinho um negocinho assim, que às vezes é de prata, metal, coisa e tal. Ali dentro tem um texto bíblico enroladinho ali, guardadinho. Em geral, é esse texto aqui, que está ali dentro. Mas não me vá abrir de curiosidade, que você vai arranjar um problema, tá? Não pode abrir o... Ai, deixa eu ver se é o texto que está ali. Primeiro está em hebraico, tá certo? Segundo, que se você abrir, tá certo? Você não pode abrir, tá? Não está ali guardadinho. Aí diz assim, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é a coisa mais importante no judaísmo. Resumo o judaísmo em um conceito. É esse aqui. Nós só temos um único Deus, uma compreensão errada deles de que não é um só Deus no sentido de único, tá certo? Que a palavra aqui é outra, mas hoje não é nosso assunto. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Está claro isso? Tá, então eu posso Pode falar. falar. Claro que. Então aqui você falou por que ele falou só do 5 para baixo. Tá, né?
Chegaremos lá. Eu Mas vou, pode falar, pode falar. vou resumir aqui. Eu acho que é porque então eles já honravam aqueles papas, assim, eles já guardavam. Pensa- Do quinto para baixo. Exatamente. Pensa bem nisso que você acabou de falar. Um judeu jamais transgrediria o sábado. Porque era uma lei civil, não só religiosa. Para eles, a religião e o civil, o Estado e a religião é uma coisa só. Ainda é. O Estado e a religião é uma coisa só. Tá? Não havia esse conceito de Estado que a gente tem hoje, isso é um conceito moderno. Tá? Mas assim, essa percepção da lei civil, vamos dizer assim, a lei que rege a sociedade, a lei que rege a religião era uma só. Isso para o judeu. O Império Romano não via assim. Tanto que quando eles vão matar Jesus, eles têm que ir lá no Império Romano, em Pilatos, pedir autorização para matar Jesus. Mas Pilatos diz, olha, eu não vejo problema nenhum nele. Julgue conforme as suas leis. Eles, não, na nossa lei ele tem que morrer. Porque a sociedade, para eles, era uma coisa só. Tá? Então, como que você ia dizer que um judeu não estava guardando o sábado? Ele seria apedrejado. Você entendeu? Se ele estivesse trabalhando no sábado, ele seria apedrejado. E era uma coisa que toda a sociedade fazia. Como que você vai dizer que um judeu não estava chamando o nome de Deus em vão? Se eles nem mencionavam o nome de Deus, para não correr o risco de chamar o nome de Deus em vão. Quando ia ler o texto bíblico, eles não botavam o dedo, tá? Eles tinham um apontador, tipo uma espécie de caneta assim, né? Sem escrever, mas um apontador, e eles iam lendo o texto bíblico. Quando chegava na palavra Deus, nas sinagogas principais, eles trocavam esse apontador, pegavam um apontador com ponta de ouro e falavam Adonai, que é a mesma coisa de falar Senhor. Então eles não mencionavam o nome de Deus. A tal ponto que se perdeu a pronúncia do nome de Deus. Perdeu-se. O hebraico não era escrito com vogais, eram só consoantes. Tá? Não existia vogais. As vogais foram inseridas no hebraico no século V depois de Cristo. Ó, século V depois de Cristo. Agora, pelos maçoretas. Então você não tinha isso. Tá? Então eles só liam os consoantes e eles sabiam quais eram as palavras. Você acha que uma pessoa que faz isso vai chamar o nome de Deus em vão? Não. Eles já falavam o Senhor em respeito. Então, esse camarada que está vindo falar com Jesus, se Jesus falasse para ele, você guarda os mandamentos, se Jesus mencionasse os 4 primeiros, era óbvio, é obviedade. Entendeu? Impossível não fazê-lo. Não quer dizer que ele os cumpria com a plenitude da lei de Deus. Não estou falando isso. Mas, visivelmente, não era fácil você dizer que ele não cumpria, porque fazia parte de toda a estrutura da sociedade. Era a estrutura social. Entende? Vai comigo em Levíticos, capítulo 19, verso 18. Levíticos está antes de Deuteronômio. É o livro anterior. Página 86. Isso, você vai folhear, você vai achar números e antes Levíticos. Isso. 19, 18. Qual é a página nessa Bíblia? 87. 19, 18. Alguém quer ler pra gente aí? Posso ler? Por favor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é uma das normas, do resumo das normas que Deus colocou. Você percebe que Deus então disse em Deuteronômio 6, 4 e 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e em Levítico 19, 18 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Percebe que isso está no Antigo Testamento, né? Isso aqui é Antigo Testamento, época de Moisés. Tá? 1435 anos antes de Cristo. É o texto que a gente está lendo aqui. Tá? Então, avança um pouco aí a Bíblia e vai agora lá em Mateus. O livro com o nome mais bonito da Bíblia. Mateus, capítulo 22. Verso 34 ao 40.
Na Bíblia que a gente está usando, qual é a página? 22. Aí, 22. Deu certinho. 22 aí do Novo Testamento, versos 34 ao 40. Quem pode ler para a gente? Um coração misericordioso aí. Entretanto, os fariseus, sabendo que eles fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deixa eu começar de trás para frente. Lei e profeta era a forma que se chamava, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. A gente chama de Antigo Testamento e Novo Testamento. Não é assim a Bíblia? Tá? Isso foi colocado agora na Idade Média, certo? Mas na época de Cristo não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo vivendo, né? Naquela época, estava surgindo, né? Só existia o que a gente chamou de Antigo Testamento. Aquilo era a Bíblia deles, de Gênesis a Malaquias. E eles não chamavam de Antigo Testamento. Não tem nem como que vai chamar de Antigo, não tem o Novo, tá certo? Eles chamavam de lei, profetas e outros escritos. A lei eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente acabou de ler: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Profetas são todos os profetas, maiores e menores, ou seja, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jonas, são os profetas. E outros escritos, são os livros históricos e poéticos, ou seja, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Salmos, por aí vai embora. Era assim que eles chamavam. Então, toda vez que Jesus falar o que está escrito na lei, ele não está falando lei dos 10 mandamentos. Ele está falando Antigo Testamento. Que era um jeito, ao invés de falar leis, escritos e profetas, ou profetas e escritos, eles falavam a lei. É a mesma coisa. E eles tinham uma junção das letras que chamava, lei em hebraico é Torá, profetas em hebraico é Nevuim, e escritos em hebraico é Ketubim. Tá? Então eles chamavam de Tanakh. Então o Antigo Testamento para um judeu é chamado de Tanakh. Tá? E é um livro importante para eles até hoje. Exatamente, perfeito. Então quando Jesus fala aqui desses 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas, ele está dizendo, esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, resume todo o que a gente vai chamar de Antigo Testamento. Não é fantástico isso? Só que Jesus não está falando nada novo, concorda? Porque nós acabamos de ler essas 2 coisas que ele falou aonde? Na lei e nos profetas, no Antigo Testamento. Não foi? Jesus recitou aquilo que todo judeu sabia de memória, que era o amar a Deus sobre todas as coisas, e colocou o amar ao próximo como a ti mesmo, que todos os judeus também sabiam de memória. Essa resposta que Jesus deu calou a boca do doutor da lei, porque era a resposta que ele esperava ouvir de qualquer judeu. O doutor da lei, quando perguntava isso. Essa era a resposta. Só que ele achava que Jesus ia responder outra coisa, porque lembra que eles queriam pegar Jesus em alguma coisinha? Para dizer que Jesus era um revolucionário, um subversivo. Então eles estavam tentando ver se Jesus falava contra a lei, falava contra a Bíblia. É isso que eles queriam. Só que toda vez que eles tentavam apertar Jesus, né, vai apertar, resolvia a situação ali. Então Jesus dá uma resposta que era a resposta que todo judeu esperava. Então Jesus não mudou a lei. Jesus não criou uma nova lei, como às vezes você pode ouvir aí. Não, a lei foi abolida e Jesus só instituiu 2 mandamentos. Não são mais 10, são 2. Amar ao próximo e amar a Deus. Isso não existe. Tanto não existe que a gente leu que isso já estava desde o Antigo Testamento e agora volta para Marcos. Tanto não existe que Jesus, exatamente quando o jovem rico falou, para conquistar o céu, o que eu tenho que fazer? Qual é a resposta que Jesus dá para ele? Exatamente. Você precisa guardar os mandamentos. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que para conquistar o céu, você precisa guardar os mandamentos? A resposta é sim. Se você guardar todos os mandamentos,
você tem lugar no céu garantido? Deus tem que salvar você? A resposta é sim. Antes que complique a sua cabeça. A resposta é sim. Então você está falando, isso é um absurdo. Onde é que fica a graça de Cristo? Fica no mesmo lugar que ela sempre esteve. O problema é o que Jesus segue no texto aqui com o jovem rico. Olha o que diz no verso 20. Do capítulo 10 de Marcos. Perdão. Lembra o texto de Marcos que a gente estava, do jovem rico? Volta para ele lá. Marcos 10, verso 20. Deu para achar aí? Desculpa. Diz assim. Ele respondeu, o jovem, tá? Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Quando Jesus falou, não adulterarás, não matarás, não furtarás, ama o teu próximo antes de mim, ele falou o quê? Mas Senhor, mas isso aí, ó, não é não? Mel, isso aí eu tenho guardado desde que eu sou pequenininho. Aí olha o que Jesus responde no verso 21. Jesus olhando para ele, aí vem Marcos, né? O amor, e disse, falta-te uma coisa. Olha só falta uma. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Por que Jesus falou isso para ele? Será que ele tinha que vender mesmo tudo, hein, pastor? Meu amor, Jesus conhecia o coração dele. Ele amava o dinheiro, ele amava o que ele tinha. A resposta dele para Jesus não foi que ele fazia esses negócios aqui? Lembra que eu falei que todo judeu sabia que o resumo de toda a lei era amar a Deus, amar ao próximo? Porque o judeu chamava que os 4 primeiros mandamentos, não tomar o nome de Deus em vão, não ter mais escultura, não ter outro Deus e guardar o sábado, eram como você amava a Deus. Era um modo de amar a Deus. Eu amo a Deus. Como que você ama a Deus? Não é assim? Porque eu falo assim, eu amo a minha esposa. Como que você demonstra que você ama a sua esposa? Como que se evidencia que você ama a sua esposa? Porque amor não é palavra. Amor é ação. Nós somos não o que falamos. Nós somos o que praticamos. Nós somos o que fazemos. O que nós fazemos denuncia aquilo que nós somos de verdade. Eu falo assim, não, eu sou uma pessoa muito paciente. Aí na hora meu filho passa aqui e esbarra no negócio, moleque, não sei o que, papapá. Você é paciente? Mas nunca, duvido deu dó. Não é? Não é. Não, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou contra roubo, coisa e tal. Aí a pessoa sai e esquece um celular, você, puxa, a oportunidade, né? Pega, não é? Ou vai no caixa do mercado e a mulher te dá um troco a mais, aí você olha, vê que tem um troco a mais e... o problema é do mercado, não é não? O mundo é dos espertos. Você realmente é honesto? Desculpa, não é. Porque o que a gente faz denuncia aquilo que a gente é. Certo? E isso é a verdade daquilo que nós somos. Por isso que a mudança da vida da gente, ela está muito mais ligada àquilo que nós precisamos fazer do que aquilo que nós achamos que precisamos ser. Nós temos que ser e não fazer. Essas coisas são muito, para mim, muito ilusórias. Isso é muito discurso. A vida é o que nós somos. E nós somos o que fazemos. Então, às vezes, muita mudança da vida da gente está no que nós fazemos. Hoje tem um grupo chamado Coach, um modo de trabalho com pessoas, está fazendo um maior sucesso. Coach. Por que ele está fazendo sucesso em detrimento, por exemplo, da psicologia, ou da psicanálise, ou de terapias? Porque o coach trabalha com o que nós fazemos. Ele não fica buscando lá, sabe, se foi alguém falou aqui do Freud lá, coisa da mãe, ele não fica buscando isso. Você tem um problema? Vamos resolver isso. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, tá? Não estou falando que é melhor, que é pior, que é certo, que é falando isso. Estou querendo dizer o porquê do sucesso no momento. Porque ele pega o que fazemos e toca para frente. E aí você encontra a solução das coisas. Então, quando esse jovem aqui, Jesus fala assim, você tem que não matar, não roubar, papapá, Jesus está dizendo, você tem que amar o teu próximo. Aí o que o jovem falou? Mas eu amo o meu próximo. Aí Jesus falou, ama? Então pega o que você tem e dá para ele. E aí? E aí tornou o caldo, né? Aí deu caroço no cu, né? Azedou, não foi? Porque
O que Jesus estava querendo dizer para ele não é que se eu amo o meu próximo, eu tenho necessariamente que pegar todos os meus bens e dar para ele. Se eu sentir que devo fazer isso, faço. A gente não pode interferir nessas relações da gente com Deus. Não é isso que eu estou falando. O que Jesus estava querendo demonstrar para ele era aonde entra a graça de Deus. Se você guardar a lei, você vai para o céu? Vai. Só que tem um detalhe. E Jesus respondeu isso para ele na primeira pergunta. Que Jesus disse: por que você me pergunta, por que você fala que eu sou bom? Bom só tem Deus. Que é Deus. Qual é o problema? O problema é que nenhum de nós consegue guardar a lei ou ser bom. Esse é o problema. Não é a lei, não é a graça, não é o modelo de salvação. Somos nós. Nenhum de nós, por maior esforço que tenha, consegue amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você pode conseguir em pontos, em momentos, não é isso? Eu consigo hoje, eu consigo nesse aspecto, não é isso? Eu consigo por um período de tempo, mas nenhum de nós consegue todo o tempo. Não conseguimos. Entende? Então não tomar o nome de Deus em vão. Poxa, não é que você não ama a Deus, você ama, mas não é sobre todas as coisas. Você entendeu? E não é por isso que você é filho do demônio, tá certo? Não é isso. Deus sabe que a gente é assim, porque Ele sabe que dentro do coração da gente, o mal, o pecado reinam. E aí o que é a graça de Cristo? Exatamente, a graça de Cristo é exatamente isso. Olha, o Isaac não porque ele é perfeito, o Serginho não consegue cumprir os 10 mandamentos. Eu, Cristo, cumpri por ele. E então o Serginho pode ser salvo, porque o Serginho aceitou que eu, Cristo, não eu, tá? O Cristo, tá certo? Cumpri os mandamentos que ele não conseguiu. E aí é que o apóstolo Paulo começa a fazer um jogo de palavras, e Pedro, em uma das suas cartas, Pedro diz assim: o irmão Paulo escreve coisas difíceis de compreender e que o povo torce para a sua própria perdição. E Pedro estava certíssimo. Paulo tinha um jeitinho de escrever, que se hoje eu queria contar para ele, meu filho, escreva mais simples, ô bichinho complicado, né? Ele dava umas voltas, umas palavras. Quando ele fica falando, abolimos a lei pela fé, não, de forma nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, porque Cristo cumpriu a perfeição, ou seja, porque Cristo foi capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, a tal ponto que morre por esse próximo, então eu não preciso mais guardar a lei? Não. Porque se eu não guardar a lei, então eu continuo não amando a Deus sobre todas as coisas e continuo não amando o meu próximo como a mim mesmo. Porque amor não é o que eu falo, amor é o que eu faço. Porque essa graça de Cristo não é só uma declaração de que eu estou salvo. Ela é uma graça que também muda a minha forma de ser. Ah, mas aí eu me esforço, eu faço o meu melhor e eu caio. Sim. E aí Cristo completa o incompleto em mim. E é por isso que nós somos salvos pela graça. E não pelas obras da lei. Mas o que é salvação? Salvação é cumprir a lei. Vou dar um exemplo de cunho legal, apesar de eu não ter muito conhecimento, vocês me ajudem aí. Quem é advogado aqui? Eu só conheço os dois. Tem mais aí? Pode? Rapaz, nós estamos ficando complicado aqui. Gente, olha, as palavras que eu vou falar aqui, por favor, me ajudem. O ambiente está tomado. O ambiente está pesado. Nós temos contador aqui, advogado e pastor. Gente, está difícil esse ambiente. O ambiente pesado. Eu vou ter que editar isso? Não? Edita, essa parte que eu falei. Principalmente que eu falei do pastor, porque eu sou pastor, né? Então, não problema não. Tudo bem, deixa comigo. Mas assim, a visão que a gente tem da lei, que a gente fala assim, por exemplo, um cidadão brasileiro, tá? O que é um cidadão brasileiro? Tirando todas as questões de nascimento, naturalidade, essas coisas e tal, é aquele que cumpre as leis. A lei completa, tá certo? O outro que assalta, coisa e tal, não deixa de ser cidadão, mas ele perde direitos, privilégios, não é isso? Não é cidadão de segunda classe, não é isso que eu estou falando, mas se você olhar assim, o modelo
tá? O modelo do padrão daquilo que é um brasileiro é aquele que cumpre a Constituição e as leis. Não é isso? Esse é um modelo. Então, quem é o Filho de Cristo? Quem é o Filho de Deus? Quem é o membro do reino de Deus? É aquele que cumpre os 10 mandamentos. Você entende? Os 10 mandamentos, eu calar a boca, botei meu time aqui, viu? Estou falando há 35 minutos. Os 10 mandamentos não são inventados na época de Moisés. Não. Ele é ad eterno. Porque Deus falou de Abraão. Abraão guardou os meus estatutos, meus mandamentos e as minhas leis. Gênesis 26, 5. Ora, se Deus falou isso de Abraão, como é que Abraão guardava uma lei que não existia? Que só vai existir 500 anos depois com Moisés? Não tem razão de ser. Tá certo? O sábado foi criado lá em Gênesis. Não foi criado com Moisés. No Éden. Só que a lei de Deus já existia. Mas ela não estava escrita. Porque culturalmente não se escrevia nada. Entendeu? Era passada de um para o outro. Exatamente. Apesar de já... Rapaz, olha, eu disse que ele era perfeito, é mentira. Você é o perfeito. Refaça aí, você falou do advogado. Não, eu retiro tudo que eu disse agora. Retirei agora. Obrigado. Pastor, o interessante é o seguinte, algumas denominações incutem nos seus seguidores que a lei não tem mais importância, na espera de uma graça que depende justamente da lei. Então, se eu tiro a lei, a graça de Cristo serve para quê? Absolutamente nada, porque eu não tenho nada para cumprir. Entendeu? Exatamente. Se eu não tenho nada para cumprir, para que eu preciso da graça de Cristo? Se eu posso viver do jeito que eu tenho que viver. É exatamente a exigência da lei que me denuncia o meu desespero e a minha necessidade de quem? De Cristo. E é por isso que Gálatas, na lição, vai dizer: a lei nos serve de aio para Cristo. O que é aio? Aio que a gente chama de cangaço. Canga, que é aquele troço que bota no boi. Sabe quando o boi vai arar? Aquela madeira que bota no pescoço do boi. Um boi só ou dois, né? Bota madeira e trava assim para o boi poder não sair do arado, puxar o arado e seguir reto. Então aquilo é para o boi seguir reto, tá certo? A lei nos serve disso. Farol. E aí, mais do que farol, porque farol está lá na frente e eu sigo. É uma coisa mesmo que me... Guia. Desculpa o termo que eu vou usar. Coleira. Prende. Não se ofenda não, mas mas metaforicamente é isso. Tipo uma coleira que você vai seguindo do cachorro. Trilho de trem. Um trilho de trem, mais ou menos nesse sentido. É algo mais, sabe, mais específico. Por quê? Porque quando eu olho a lei de Deus, e ela vai me guiando, ela me guia para o céu. Só que eu vou olhando e falando assim, rapaz, estou lascado. Porque eu não consigo amar a Deus. Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Não estou falando que ninguém aqui. Eu amo. Mas nesse nível, tá difícil, né? Então como que eu consigo? Cada vez eu vou melhorando, é óbvio, né? Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas eu vou seguindo o trilho. Só que eu percebo que tem um buraco, tem uma falta que não preenche. E quem é que vai preencher isso? É Cristo, é a salvação dele, é a cruz dele. Por isso que a lei me serve de aio, de coleira, de trilho. Para quem? Para Cristo. Porque a lei me mostra o seguinte, olha, esse é o que você tinha que ser, mas você não é. Então Cristo vai te ajudar a ser, salvando você, santificando você e levando você para um dia, quando Jesus voltar e nós sermos transformados, nós viveremos a lei de Deus em sua plenitude. Aí você pode pensar, então sem a graça de Cristo? Não. Cristo, a presença de Cristo Deus é eterna, é óbvio. Mas eu estou falando assim, nós teremos a condição de vivermos a lei como Adão e Eva viveram antes do pecado. Porque nós seremos perfeitos, no sentido mais pleno do termo. Entende? Mas nós seremos salvos então de qualquer jeito. Não. Porque a gente tem a graça. Exatamente. A graça é uma coisa normal, que vem. É uma coisa que, junto da outra, café com leite. Uma coisa puxa a outra. Eu diria para você que a gente usa o termo graça por causa de Paulo.
mais uma vez, o danadinho, né? Com essas palavrinhas que ele gostava. Hoje, eu acho que a gente poderia chamar graça, que o próprio Paulo faz esse sentido, e talvez faria mais sentido na cabeça da gente. Graça é perdão. Vontade de Deus. Né? Pastor, Mas, só uma pergunta. Mas como a lei, e eu faço aqui um paralelo, que direito é bom senso, ninguém precisa dizer para ninguém que você não pode entrar numa casa de uma pessoa que não é sua. Uhum. A Bíblia, ela está dentro da gente. Em certo sentido, sim. Não, em todos os sentidos. Se a gente vai conseguir seguir ou não, aí é outra coisa. Ok. Aí é dificuldade nossa. Ok. Mas ela está presente. Ok. Os mandamentos fazem parte da gente. Uhum. Só que a gente às vezes ignora Uhum. por ignorar e ignora por falha. Uhum. Ele sabe disso. Sabe? Quando ele mandou a gente para cá, ele já sabia, assumiu Sim. o risco. Não é isso? Sim. Então a graça vem em consequência disso. Porque quando o pastor disse, não, mas o Serginho e tal não fez isso, Deus vai... Eu percebi que o problema é que eu usei o Serginho como exemplo. Então, Eliezer. Mentira. Ah, não, tá bem. Denise, por exemplo. Então, quando ela tá... Aí o Jesus fala, não, peraí, ela só vai até 8, eu completo. Vai até 10. Exatamente. Mas isso é normal dele. Isso. A gente vai merecer isso de qualquer jeito. Isso. A menos que você rejeite. Não, mas se eu estou num posto de gasolina, paro sem gasolina e dou a chave, Ele vai botar gasolina. então se eu aceito isso, eu tenho gasolina para rodar. Ele vai salvar você. Então eu estou salvo. Exatamente. Se você quiser, sim. Então, mas eu estou no posto, Sim. com o tanque vazio. Ninguém tem gasolina. Mas se você não ligar o carro, você vai tentar pegar Não, mas não é isso. A porta está aberta, ou pelo menos encostada. Eu abro a porta. Passar por ela é uma escolha sua. Não sei, eu sei que a escolha é minha. Mas se eu deixo a minha porta aberta, porque eu acredito nele como meu salvador, Uhum. eu estou salvo. Exatamente. Pastor, permita. Exatamente. Simples assim. Permita. Que bom. O interessante é o seguinte, o senhor hoje trouxe um esclarecimento para todos nós aqui na questão da lei e da graça. Isso é muito importante, sabe por quê? As pessoas, às vezes, esquecem que a lei ela faz com que nós tenhamos o temor do pecado, embora nós vamos pecar. E ficou um negócio muito assim, no ar. Olha, você é salvo pela graça. E isso incutiu na mente do povo que a salvação está pela graça. A lei já não importa mais. O perigo é esse daí. Porque a lei faz com que você tema o pecado, porque você conhece a lei. E sabe que você, embora pecador, se você olha para a mulher do próximo, você pode até olhar, mas você, conhecedor da lei, você recua. Sim. Essa é a verdade. O que acontece, e com isso eu termino, né? Quando a gente foi criado por Deus lá no Éden, a gente, Adão e Eva, né? Deus nos criou como pessoas em sua plenitude que viviam a lei de Deus. Certo? 100%. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas perceba que mesmo na perfeição, Adão e Eva pecaram. Por que eles pecaram? Porque eles escolheram se afastar da graça de Deus, da graça de Cristo. Ainda não era uma graça no sentido de morte lá do Calvário, ainda não era um perdão, porque eles não tinham feito nada de errado, mas era o poder para viver uma vida plena, porque nós nunca poderemos viver sem Deus. Isso não é real, isso não existe, não é possível. Entende? Porque Deus é a própria existência. É mais do que a bateriazinha do coelho da Duracell. Você entendeu? Deus não é a pilha do coelho da Duracell. Deus é a razão da existência do próprio coelho da Duracell. Sem ele, o coelho... Entendeu? Não quero complicar o assunto, mas é isso.
Então, assim, quando nós pecamos, quando Adão e Eva caem, essa imagem e semelhança de Deus com a qual eles foram criados, ela não se perde, mas ela oblitera. Sabe? Escurece um pouco, dá uma sujada. Então eles continuam amando, porque nós amamos, né? Eu amo esse menino aqui. Então, assim, a gente continua amando, só que o nosso amor não é o amor, entendeu? A gente ama Deus, mas não é sobre todas as coisas. Eu amo ao próximo, mas não é como a mim mesmo. Você está me entendendo? Então, humanisticamente falando, sem religião nenhuma, tomando aquilo que você falou, que está dentro da gente, a Bíblia. Numa sociedade perfeita, sem religião, a lei vai nos levar para que a gente ame, entre aspas, ao próximo. A lei, estou falando lei civil, humana, tá? Por quê? Porque eu tenho que respeitar o meu próximo. Tá? Isso são atos de amor, entre aspas. Mas não é como a mim mesmo. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu me sacrifico por ele. Certo? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu me entrego a Ele. Eu esqueço de mim e das minhas coisas e vivo. É Ele a razão da minha vida, porque é Ele sobre todas as coisas. Então pensa, você acha que hoje a gente consegue amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas pela gente mesmo, tranquilão de boa? Nunca nem duvido eu toco. A gente precisa da ação de Cristo na gente e é isso que o Espírito Santo faz. Ele trabalha na gente para nos dar o poder, a força, para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao próximo como a nós mesmos. Ficou claro isso? Um segundo detalhe, como é que Deus age na gente para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo sobre a si mesmo? Porque não é uma cápsula de amor. Você não olha e fala, Senhor, me ajude a te amar sobre todas as coisas e amar ao próximo? Aí Deus fala, ok, abre o armário lá no céu, cápsula de amor a Deus. Aí vai na tua mente, no teu coração, né? E bota lá o chip, o pendrive hoje, amor a Deus. Aí você sai da oração, ama a Deus sobre todas as coisas, salvão. Não é assim que funciona. Quando você pede a Deus paciência, Deus não te dá uma cápsula de paciência. Porque isso não existe, nós não fomos criados assim. Nós não somos robô, não temos programação com software, certo? Deus vai te dar vivências, lembra que é fazer? Situações nas quais, no trânsito, na vaga do idoso, para que você desenvolva a paciência. Por isso que tem uma frase que diz assim, que eu gosto, eu morro de rir dela, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Ou seja, quanto mais você vai pedir a Deus, Senhor, me ajude, né, a ser bom, coisa e tal, você vai perceber, porque é isso que o Espírito Santo vai fazer, ele vai te ajudar a perceber as situações que estão ao seu redor, para que você tome decisões e fale assim, não, eu preciso ser mais paciente. Aí a vozinha de Deus vai falar assim, lembra? Você consegue, você vai conseguir ser mais paciente, eu vou te ajudar, consegue. E esse processo é o processo de que a gente chama de perfeição, de aproximação de Deus, de salvação, vamos dizer assim. De amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Mas isso é fazer. Então, o que a lei de Deus é? A lei de Deus é o padrão do ser humano que Deus criou lá em Adão. Que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é a lei de Deus. Só que ela foi quebrada, deturpada por causa do pecado. E qual é o propósito de Deus na vida da gente hoje? É nos voltar, é nos trazer de volta, é nos levar para sermos novamente imagem e semelhança dele. Ou seja, vivermos novamente a lei dele em sua plenitude. Só que como que eu vivo a lei de Deus em sua plenitude? Pensando, meditando, orando para que Deus bote um chip, guarda o sábado na minha cabeça, ou não matarás na minha cabeça? Não. Eu tenho que exercer os mandamentos, eu tenho que fazer os mandamentos, entendeu? Eu tenho que agir, eu tenho que guardar, é o que a gente chama de guardar, né? Não é guardar, é cumprir, é fazer. Mesmo que seja falho, mesmo que seja que eu comece falho, entendeu? E com o tempo vai melhorando, não importa. Mas eu tenho que fazê-lo, porque quando eu faço, esse agir de Deus está produzindo em mim a imagem e semelhança dele.
É por isso que quando Deus fala, ó, você leu que não é para matar, mas se você odiar o seu irmão, você já o matou, você entende? Porque é esse processo, é um processo na vida da gente. E aí, quando nós voltarmos a sermos, pela graça de Cristo, pelo poder dele e pelo nosso esforço, dentro dessa graça, imagem e semelhança de Deus, ora, aqueles que são imagem e semelhança de Deus, vivem com quem? Com Deus. Então ele vai voltar para nos levar a vivermos com ele. Esse é o sentido do texto bíblico. E é isso que Jesus estava tentando ensinar para o digníssimo jovem rico. Ele achava que ele vivia a lei. E sabe, ele se esforçava, ele era um bom homem. Tanto que você vê que Jesus o ama, porque ele era sincero, ele era um bom homem. Mas ele não entendia que ele só podia ser bom pelo poder de Deus, não por si só. Que ele deveria continuar fazendo essas coisas, mas fazer essas coisas clamando a Deus que cada vez mais essas coisas se tornassem mais fortes, mais intensas e poderosas pelo poder e pela graça de Cristo na vida dele. É disso que a gente precisa. Entende? Quando a gente fala de lei, graça, amor, perdão, a gente está falando disso. Nós precisamos aceitar a salvação que Deus nos dá, que é uma salvação desse modo errado de viver. Vivermos a vida que Deus nos outorga, com erros e com acertos, sabe? Altos e baixos, não importa, mas na direção do céu. Pedindo que Ele nos salve constantemente, aceitando o perdão dele constantemente, mudando a nossa vida constantemente e caminhando rumo ao céu, para que um dia Ele possa chamar o nosso nome e nos levar para vivermos com Ele para sempre.